E o Bitcoin sobe mais de 10% nessa quinta-feira após dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos animarem os investidores e afastar o medo de recessão. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin que está subindo forte nessa quinta-feira. Vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos que fizeram o mercado americano subir forte também nessa segunda-feira. Vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin. Vou atualizar a análise gráfica das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Pério no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, seguir também o nosso canal no Telegram e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. E começando aqui pelo gráfico de 1 hora, pessoal, o que eu tava vendo ontem, tá? Ontem no gráfico do Bitcoin eu vi o Bitcoin rompendo uma possível cunha ascendente para baixo ali no gráfico de 1 hora, tá? Só que não aconteceu, tá, galera? O Bitcoin parecia estar indo fazer pullback nessa cunha ascendente até que o dado do mercado de trabalho saiu hoje ali por volta das 9h30 da manhã e vocês veem que a partir das 9h30 da manhã o mercado ele simplesmente disparou, né? O mercado voltar depois que ele inicia o rompimento de um padrão desse é normal, viu, pessoal? Então ele ter subido ali durante a noite não era o que aí invalidaria esse padrão e a possibilidade de queda que essa cunha estava desenhando. Mas os eventos macroeconômicos nos últimos dias eles estão sendo mais importantes do que qualquer padrão gráfico, do que análise de sentimento, do que qualquer coisa, tá? Afinal, essa grande queda que a gente teve aí na semana passada, no domingo, ela ocorreu devido a eventos macroeconômicos, tá? E não a gráfico puramente. Então, o gráfico ele acaba não sendo mais relevante aqui, tá? Em termos de gráfico agora, pessoal, o único problema que eu vejo é a gente não tem um padrão gráfico novo aqui para conseguir fazer uma projeção de preço, né? O que a gente consegue fazer é indo para o gráfico diário ver um canal de baixa que o Bitcoin parece estar andando dentro dele já tem um tempo, tá? Se a gente olhar aqui, né? Eu até falei na segunda-feira desse canal de baixa e da armadilha que o Bitcoin poderia estar fazendo aqui, porque ele já fez várias armadilhas dessa desde março, tá? A armadilha a qual eu me refiro, pessoal, é que o Bitcoin ele vinha sempre aqui no fundo desse canal de baixa, parecia que estava rompendo o fundo anterior, sempre fazia isso, né? E ele sempre voltava e subia, tá? Vocês viam que o Bitcoin sempre fazia isso, né? E parece que ele está fazendo a mesma coisa, tá? Se ele fizer o que ele fez das outras vezes, a tendência que a gente tem é o Bitcoin continuar subindo e buscar lá os 68 mil dólares, tá? Inan, você está afirmando que ele vai buscar os 68 mil dólares agora? Não estou afirmando, tá? Mas assim, pessoal, a gente não tem um padrão gráfico aqui menor, né? Um padrão gráfico muito claro para a gente poder afirmar, olha, temos um padrão gráfico rompido com uma projeção lá em 68 mil. Infelizmente a gente não tem, tá? O Bitcoin agora ele tem uma resistência ali no meio desse canal, por volta da região dos 61 mil dólares. Mas no geral, meus amigos, eu não estou vendo aí um sinal nem de queda, tá? Eu não estou vendo um padrão gráfico agora indicando queda, mas também não estou vendo um padrão de gráfico indicando alto. Eu acho que a gente tem que se guiar nesse momento, principalmente pela análise gráfica e pela análise de sentimento, tá? Mas em relação ao mercado americano, pessoal, igual eu falei com vocês, pessoal, se a gente olhar aqui a hora em que aconteceu essa alta de hoje, né? A hora que o mercado explodiu ali, a gente vê que foi aqui, ó, às 9h30 da manhã, tá? No horário em que saiu o dado dos pedidos iniciais do seguro-desemprego que eu havia citado ontem, né? O pessoal fala, Tainan estava falando que era queda, né, para 49. Ontem eu falei, pessoal, vai depender muito desse dado. Amanhã pode ser um dia aí que a calma do mercado pode ir embora. Se esse dado tivesse vindo ali acima do esperado, a gente poderia ter visto o mercado buscar aquela cunha, tá? Mas, meus amigos, a gente tem algo muito importante, uma sinalização muito importante também no mercado americano, tá? Porque hoje, meus queridos, o mercado americano, ele abriu em alta, né? Quando a gente vai ali para o índice SP500, ele abriu bem acima ali do preço em que ele fechou ontem, tá? Quando o mercado americano abriu hoje por volta das 11 horas da manhã, e vejam como o candle fechou dessa vez, tá? Ao contrário dos outros dias em que o mercado ele abria na alta, né? A gente via ali que o SP500 ele começava o dia no topo e depois ele acabava fechando o dia ali no fundo, né? Ele acabava caindo. Começava o dia no topo e acabava caindo. Nos últimos 3 dias foi assim, mas hoje não foi, galera. Hoje a gente teve o SP500 fechando próximo da mínima aqui, tá? O desenho não tá ficando muito bom, mas vocês conseguem ver que hoje o SP500 fechou bem próximo da mínima. Então a subida de hoje, ela foi diferente da subida dos últimos dias. Nos últimos dias, os investidores aproveitavam que subiu para vender. Olha, subiu, eu quero me desfazer disso. Hoje não. Hoje o pessoal já
já não tá mais com tanto medo da recessão e provavelmente nos próximos dias a gente não vai ver esse medo da recessão tão forte como estava na semana passada, principalmente porque a gente não tem mais dados macroeconômicos nessa semana, tá? Amanhã a gente não tem dados macroeconômicos. Na próxima semana que a gente vai ter alguns dados de inflação dos Estados Unidos ali na terça e na quarta-feira, na quinta-feira a gente vai ter alguns dados ali que podem, né, fazer o mercado começar a falar de novo sobre esse tema de recessão, mas nos próximos dias a gente não tem mais dados aí sobre isso, tá? E só para vocês entenderem o que está acontecendo com esse dado de hoje, pessoal. A gente vê aqui que os pedidos iniciais do seguro-desemprego vieram abaixo aí do que estava sendo esperado, tá? É o que eu comentei, a gente tinha 3 cenários possíveis, né? 2 cenários eram ruins e um era bom, tá? Aliás, um cenário era bom desculpem, 2 cenários eram bons e um ruim, tá? É isso. O que aconteceria, né? A gente poderia ver os dados por pedidos iniciais de seguro-desemprego vindo acima, ou seja, mais seguros desempregos do que o mercado esperava. Isso aí poderia fortalecer a tese de recessão, de que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está desaquecendo, e a gente poderia ver ele vir igual a 241 mil novos pedidos, que era o esperado, ou abaixo, tá? E aconteceu o melhor de todos os cenários, que é vir abaixo. A gente teve aí aproximadamente uns 8 mil aproximadamente pedidos iniciais de seguro-desemprego a menos do que o mercado esperava na última semana, tá? E em comparação com a semana anterior, que foi 250 mil, meus queridos, a gente teve uma variação muito grande, tá? Teve 17 mil de diferença de uma semana para outra. Eu acompanho esse dado aqui desde 2021, todas as semanas, e essa faz muito tempo que eu não vejo uma variação tão grande assim de uma semana para outra, tá? Então esse dado aqui, ele veio muito bom, na minha visão, ele é que fez o mercado subir hoje, tá? Eu tinha falado com vocês ontem, pessoal, fiquem atentos, esse dado, ele sempre foi divulgado toda semana, mas nessa quinta-feira ele teria mais importância do que teve em outros momentos, tá? Aí o dado acabou ajudando o mercado a subir. Outra coisa que ajudou foi o evento que eu até comentei aqui ontem, tá? Aqui o Banco Central japonês ontem reduziu a chance de aumento nos juros, tá? O vice-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o vice-presidente do Banco Central do Japão ontem apareceu e falou ali algumas coisas que fez o mercado acreditar que a chance de corte de aumento de juros lá no Japão é menor. E lembrando, o que causou essa queda que a gente teve no domingo, principalmente, na semana passada? Primeiro, o Banco Central do Japão subindo os juros na semana passada e também dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos ruins na semana passada. Nessa semana foi o contrário, tá? O vice-presidente do Banco Central do Japão apareceu e minimizou as chances de novas subidas de juros por enquanto, e os dados do mercado de trabalho que a gente teve nessa semana vieram bons, tá? Então tudo isso aí mudou aquela sensação que o mercado tinha. A gente teve nessa semana o contrário do que a gente teve na outra, tá? E também, pessoal, tem outra coisa importante aqui. Uma das coisas que estava fazendo a queda que a gente teve na última semana ali nas bolsas em geral era a desmontagem do carry trading que havia lá de pessoas, né, pegando dinheiro emprestado, empresas, fundos pegando dinheiro emprestado no Japão para investir em ativos aí em outros lugares do mundo, como as empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos, né? E essa desmontagem de posição, esse aumento de juros fez com que muitas pessoas, muitas empresas, né, quem fazia esse carry trade de pegar dinheiro emprestado a juros baixos no Japão e aplicar ele em ativos em outros lugares do mundo, desfizesse essas posições. Então você teve uma venda grande de ativos ao redor do mundo, principalmente empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos, Nvidia, entre outras, para pegar esse dinheiro e colocar de volta lá no Japão, tá? Devolver, porque os juros agora não compensavam mais fazer essas operações para muitas das pessoas. E o JP Morgan disse que vê 75% das operações de carry trading já tendo sido desfeitas, tá? No meio dessa volatilidade do mercado nos últimos dias. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, uma boa parte desse processo aí que começou nos últimos dias aí, desde que a temporada de balanço nos Estados Unidos começou, desde que o Japão subiu os juros, esse processo aí, uma boa parte dele já foi concluído, tá? Tainan, isso quer dizer que a gente não pode mais ter quedas e coisas do tipo? Não. Só estou dizendo que o terror que a gente tinha na semana passada, o que causava medo nos mercados, meio que saiu de cena, tá? Então a gente tem que tomar cuidado agora com essa narrativa aí de recessão,
essas coisas, porque isso vai depender muito dos próximos dados macroeconômicos agora, para a gente ver se essa narrativa volta ou não, tá? E indo aqui para análise de sentimento do Bitcoin, pessoal, o que a gente tem, tá? A galera começou a apostar pesado na baixa aí nos últimos dias, nas últimas horas. E normalmente quando as pessoas apostam que vai cair, o mercado sobe, né? É muito comum isso, tá? Desde que o Bitcoin caiu ali no domingo, né, de noite, o pessoal começou a abrir muitas posições shorts, tá? A gente vê aqui que o long short rate ele ficou cada vez mais alto, ele foi ficando cada vez mais baixo, né? Ele foi caindo aí nos últimos dias e agora ele está em 1, tá? Então ele estava em 2,5 e agora está em 1. Isso quer dizer o seguinte: o pessoal que estava apostando na alta foi saindo e foi enxergando o pessoal que estava apostando na queda. O mercado geralmente faz o contrário do que a maioria espera, tá? E essa subida aí dos últimos dias aí, com esses dados macroeconômicos que surpreenderam negativamente os investidores, o que eles fizeram? Eles acabaram fazendo muitas pessoas terem seus stops atingidos, tá? Não necessariamente stops que estavam programados, viu? Mas muitas pessoas às vezes venderam ali no medo daquela recessão. Ai, meu Deus, que a recessão, agora começou a recessão, não sei o que e tal. E aí a pessoa vende, aí depois vê o mercado subindo, a pessoa fica com medo e compra de novo. Isso aí acaba fazendo uma espécie de short squeeze, tá? Que é quando as pessoas que tinham vendido ali correm para comprar com medo de acabarem ficando de fora, né? Então, é o que eu tô vendo aqui, tá? A maior parte das pessoas abrindo posições shorts aí nas últimas horas. Porém, pessoal, a gente não teve uma subida tão expressiva do Open Interest, tá? Então, a gente tá meio que, o mercado tá meio que perdido ainda em relação a essa volatilidade que está acontecendo. Quando a gente vai aqui para High Block, pessoal, o que a gente vê, tá? A gente vê que o pessoal tá abrindo posição short mesmo, tá, galera? E tem uma galera que tá ficando presa apostando na queda aí nos últimos dias, tá? Quando a gente vai aqui pro Liquidation Rate Map, a gente vê que tá acumulando liquidez acima, o mercado já pegou uma boa parte das liquidez, da liquidez que estava na região de 57 mil dólares, tá? Não 75, me desculpem. Começou a acumular liquidez lá na região dos 61.400 e principalmente na região ali dos 62.800, tá? Tá com bastante liquidez acima de pessoas que estão ficando encurraladas pelo mercado, né? Elas apostaram que o mercado iria cair, que o Bitcoin iria cair quando ele estava ali na região dos 55, 56 mil dólares. E o que está acontecendo com o Bitcoin? Ele está subindo, tá? E quanto mais esse Bitcoin for subindo, mais encurraladas as pessoas ficam, porque se elas fecharem essas posições vendidas, elas vão tomar prejuízo. E se o Bitcoin subir e elas não fecharem, elas vão tomar um prejuízo muito maior, tá? Então esse pessoal provavelmente agora está rezando aí para o mercado cair e não há como garantir que ele vai cair, tá? Eu tô suspeitando que a gente pode ver o mercado continuando subindo para pegar essa liquidez desse pessoal aí, tá? Isso seria muito conveniente para as baleias. Aí você pode olhar aqui abaixo e falar, nossa, tem bastante liquidez lá nos 49 mil. Só que tem um detalhe, meus queridos. Essa liquidez ali nos 49 mil tá se formando desde que o Bitcoin estava na região de 55, 56. E agora ele está na região de 59, tá? Essa liquidez abaixo aqui é de gente que estava alavancada apostando na alta e o mercado tá subindo. Então essas pessoas acertaram. Então assim, o que eu tô vendo é esse pessoal que tá apostando na queda aí tá ficando encurralado, o mercado pode subir para pegar eles, tá? E quando a gente vai aqui para os indicadores, para as outras criptomoedas, né? Hoje eu tô meio perdido, viu, pessoal? Mas quando a gente vai aqui para as principais criptomoedas do mercado, Ethereum, tá? Ethereum eu vejo uma situação complicada, pessoal, porque o gráfico da Ethereum, olhando só gráfico, deixando de olhar aí para outras coisas, tá? A Ethereum ainda tem um topo duplo, rompido para baixo com alvo lá na região dos 1.800 dólares, tá? Só que, assim, pessoal, é aquela história, tá? Será que o mercado vai engatar uma alta agora? A gente não sabe. Se o Bitcoin engatar uma alta aí nos próximos dias, começar a subir, for lá para os 65, 68 mil dólares, é bem provável que a Ethereum invalide esse topo duplo aqui, tá? Porque a gente tem que lembrar que as moedas de maior market cap influenciam mais do que as de menor market cap. A Ethereum, ela tende a seguir mais o Bitcoin do que o contrário, tá? Então, se a gente vê o mercado começando a subir nos próximos dias, isso aqui pode ser invalidado, mas o gráfico ainda não invalidou. Em termos de gráfico, a gente continua com esse topo duplo válido aí na Ethereum, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Solana, tá? Solana, que ontem eu falei que eu não estava muito mais seguro de continuar apostando naquela bandeira de alta que ela tinha no gráfico de uma hora, né? E, pessoal, não foi assim, tá?
a Solana conseguiu ir lá e buscar o alvo ali na região dos 160, 159 dólares, buscou o alvo dessa bandeira de alta e pronto, tá? A Solana atingiu aí. Agora a gente não tem um padrão gráfico novo na Solana para fazer uma projeção de preço, tá? Mas ela subiu até onde o gráfico estava dizendo que ia subir, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, que o pessoal ama essa moeda, é a Matic. Da Matic, pessoal, a gente não tem um padrão gráfico nela aqui para a gente poder montar uma análise, né? Infelizmente, ela parecia estar rompendo um topo duplo para baixo ontem, tá? Mas acabou que isso falhou com essa subida do mercado. Ela acabou indo na direção aí para onde o mercado estava indo, tá? Então a gente agora não tem aí um padrão gráfico na Matic por enquanto para fazer uma projeção de preço, né? Temos que ver aqui também a BNB que estava ali prestes a formar um ombro, cabeça, ombro. E pessoal, também não temos um padrão gráfico, tá? Se ela romper a região ali dos 450 para baixo, aí ela forma o topo, o ombro, cabeça, ombro, com alvo lá nos 200, tá? Mas não aconteceu por enquanto, tá? A BNB tá se segurando aí, mas também é aquela história. Não temos um padrão gráfico para a gente fazer uma projeção aqui de para onde está indo essa alta, tá? Então fica um pouco difícil aí de fazer operações na BNB com essas informações que a gente tem no momento. A da Cardano, pessoal, é outra aí também que tá difícil de operar, tá? Não temos padrões gráficos novos aí para a gente fazer projeções de preço, tá? Chainlink, pessoal, outra moeda aí que é importante no mercado também, tá? Chainlink rompeu para baixo ali a cunha ascendente, assim como a maioria das criptomoedas do mercado, só que diferente da Ethereum, do Bitcoin, que invalidaram a cunha ascendente, não dá para dizer que a Chainlink invalidou, tá? A Chainlink segue aí com alvo lá na região dos 7,50, tá? Então, graficamente, a Chainlink, a Ethereum e algumas outras moedas ainda apontam queda, tá? Outra moeda importante aí no mercado que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, XRP, tá? Eu errei a análise da XRP porque, pessoal, ela não caiu, tá? Não caiu, ela tá se mantendo estável. Eu acho que o que ajudou a XRP a se manter estável aqui nessa região de resistência hoje foi que, principalmente, que o Bitcoin tá se mantendo em alta, tá? Essa subida, esses dados macroeconômicos bons que a gente teve hoje aí de mercado de trabalho dos Estados Unidos acabou mantendo o apetite a risco dos investidores e eles resolveram não realizar lucro aqui com essa subida da XRP, tá? Então a XRP tá aí andando de lado agora nessa região dos 60 centavos de dólares, sem nenhum padrão gráfico. Eu ainda acho que ela tá um pouquinho esticada aqui, viu, pessoal? Ela tá na região de resistência. Se a gente olhasse só ela, sem olhar o contexto do mercado, daria para dizer que ela poderia corrigir aqui, tá? Mas a gente vai ter que aguardar e ver o que vai acontecer com o mercado, né? A gente está no cenário difícil, tá? A gente está no cenário de pouca visibilidade aí, porque a gente não sabe o que vem. A gente ainda tem aquela questão do Irã, que pode pegar o mercado nos próximos dias, tá? A gente tem outra moeda também importante aí que a gente não pode deixar de falar, é a Polkadot, né? Polkadot é uma moeda aí que já bateu o alvo que ela tinha feito nos últimos dias. Bateu o alvo ali daquele triângulo simétrico, só que agora a gente não tem padrão gráfico, tá? Então a gente está numa situação difícil aí para a maioria das criptomoedas. E se vocês me pedissem para resumir qual a situação do mercado nesse contexto, desde segunda-feira, na verdade, eu resumiria como uma situação como quando você está dirigindo em uma estrada com uma neblina muito forte, onde você só enxerga as coisas quando vai chegando muito perto, tá? Você só enxerga os outros carros, os obstáculos, quando você está muito perto. E num contexto desse a gente tem que ir com cuidado, tá? Eu falo isso, pessoal, porque a gente vai depender agora dos próximos dados macroeconômicos para ver se essa tese de recessão volta ou não, tá? Quando a gente olha para os gráficos aí do Bitcoin, das altcoins, a gente não tem muitos padrões gráficos, no Bitcoin a gente não tem, várias altcoins a gente não tem. Sem o padrão gráfico, fica difícil de você fazer uma projeção de preços, tá? Então você não consegue, por exemplo, montar uma posição com muita clareza. Você acaba ficando meio perdido, você não consegue ter uma noção de para onde o mercado está indo, tá? E a gente também tem a questão do Irã, pessoal. Tainan, mas isso aí já tem uma semana que tá falando nisso. Pois é, tá? Já tem um tempo que a gente está falando nisso, mas, pessoal, o importante sobre a questão do Irã é a última vez que o Irã falou que ia fazer alguma coisa, que ia retalhar algo que Israel fez, ele retalhou com um ataque ali que ele foi, do ponto de vista de ousadia, ele foi um ataque ousado, tá? E ele assustou o mercado. Quando a gente teve aquela questão do Irã, o mercado simplesmente caiu de uma hora para outra,
tá? A gente pode ter isso de novo e por isso que eu acho que a gente está no cenário de baixíssima visibilidade. A gente tem muitas variáveis impactando os mercados, né? A gente tem a questão da Mt. Gox, que ainda não passou, a Mt. Gox ainda está distribuindo os bitcoins que foram recuperados para ex-clientes das corretoras. A gente tem a eleição dos Estados Unidos, dados que mostrem que o Trump pode ganhar, alguma coisa do tipo, podem fazer o mercado de criptomoedas subir, tá? A gente também tem a questão aí, já falei, geopolítica, a gente tem a questão desses dados macroeconômicos nos próximos dias, tá? Então assim, a gente está num cenário de bastante dificuldade de você ter visibilidade e saber o que está à frente. Tá? A gente está num cenário bem difícil. Na semana anterior era mais fácil do que nessa semana atual, na minha visão. Tá? Essa semana atual está bem difícil. E o conselho que eu dou para vocês é cautela, faça um bom gerenciamento de risco nas operações para evitar de cair nessas armadilhas que o mercado anda fazendo nos últimos dias. Tá? No mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente quinta-feira, um bom descanso para quem está chegando do serviço e vai descansar aí agora. E amanhã eu tô de volta aí atualizando a situação do mercado. Até mais, tchau!